Olá, sou Lucas Cardoso, Real Oficial. Vídeo de hoje: Colégio Assombrado. Essa, mais uma história. Vamos lá, mais uma história. Estudei em um colégio de padres, onde aconteciam as coisas mais esquisitas que você possa imaginar. O gabinete, colégio, era um deles, onde os livros caíam das estantes sozinhos. Mas os padres não gostavam que comentássemos nada. Bem havia o vestiário, que os chuveiros cavam sozinhos. Vimos batidas nos armários de ferro do vestiário. Levávamos grandes sustos por lá, pelos corredores mal iluminados e principalmente nos andares superiores. Às vezes, nós, alunos, víamos o fantasma de pessoas vestidas de padres, andando solitárias pelos corredores. Eu vi uma cena destas somente uma única vez, em uma noite de tempestade muito forte. Acabou faltando luz no colégio, que era tipo internato, e eu em um de nossos amigos de classe pegamos uma vela e ela estava apoiada em uma espécie de pires. Tinha uma caixinha de fósforos e fomos para o alojamento num dos andares superiores. Trovejava muito nesse momento, quando estávamos andando por um dos corredores compridos do solitário colégio. Vimos um padre vindo nossa direção. O meu amigo perguntou ao padre se queria que pegasse uma vela para ele. Quando chegamos perto, o padre falou para nós que não precisava e soprou nossa vela, deixando a gente em total escuridão. Ficamos ali, parados no meio do corredor, e logo em seguida eu tateei o pires com a vela e peguei a caixa de fósforos. Pisquei e o fósforo clareou momentaneamente o corredor sombrio, e nós pudemos ver que não havia ninguém ali perto. Não poderia ter se escondido ninguém também em nenhum lugar, uma vez na posição que nós encontrávamos do corredor, que era mais ou menos no meio, só havia uma porta. Bem no final, grande corredor, tanto de um lado como do outro. Foi um Deus que nos acuda, e saímos em disparada pelo corredor, e ao atravessarmos a porta, no final dele, esbarramos em um outro colega que saía de um dos quartos, e fomos os três para o chão, na escuridão, e podemos notar que ele estava tão assustado quanto a gente,
que também corria do quarto, e disse que alguma coisa ficou pressionando seu peito. Quando conseguiu sair, sentiu algo como puxando levemente o seu braço, depois a sua perna, quase puxando ele para trás. Ele estava em total pavor. Ele ainda estava acabando de relatar isso, quando ouvimos uma gargalhada no escuro e outra vez saímos em disparada. Mas agora éramos 3 apavorados e não apenas 2. Ao chegarmos na copa onde os padres faziam as refeições, nós explicamos o que havia se passado a um dos padres e ele apenas aconselhou esquecermos tudo o que ocorreu e não ficar falando essas coisas para as pessoas, que apenas esquecêssemos tudo. Ficou evidente que ele também já havia passado e presenciado alguns fatos sobrenaturais, mas não queria dar o braço a torcer. Outra vez, estávamos em um número de 12 alunos e de repente ouvimos um barulho, como se estivesse alguém muito ofegante perto da gente, e o grande espelho da parede começou a fazer estalos, e ao fixarmos o olhar no espelho, que ia até quase o teto, pudemos observar que ele começou a trincar lentamente de uma ponta a outra, ao mesmo tempo que o barulho de alguém ofegante continuou. Ficamos todos juntos e muito assustados com tudo aquilo. Neste colégio também havia nos fundos dele uma espécie de pátio que acabava em uma espécie de bosque. E estávamos nos fundos do pátio. Era de noite e ficamos encostados nas janelas dos fundos. De repente, pudemos avistar ao longe, meio da vegetação, um vulto que caminhava e trazia consigo algo que brilhava com a pouca luz que havia. Na verdade, o colégio era muito mal iluminado, possuindo luzes fracas e amareladas, dando um ar triste a tudo. Podemos ver ao longe algo que trazia em uma das mãos e era brilhoso, como se fosse a lâmina de uma faca, mas não chegava a vir em nossa direção. Parecia mais como uma ameaça, mas não chegava a vir até nós. Era realmente apavorante ver aquele vulto por entre as árvores e arbustos, de um lado ao outro, e aquela lâmina brilhante de vez em quando. Às vezes acordávamos no meio da noite, como se houvesse um peso em cima da gente, fazendo com que a gente quase perdesse o fôlego e tínhamos que levantar para melhorar e respirar melhor. Mas isso
acontecia somente às vezes e com alunos divertidos, com alunos diversos. Houve uma vez, mas eu não estava, pois estava passando alguns dias na casa de parentes, em que um padre foi encontrado morto na lateral do prédio. Não conseguiram dizer por que havia morrido. E segundo contam, morreu de olhos esbugalhados. E fatos, né, de colégio assombrado. Espero que tenham gostado do vídeo. Curta, comente e compartilhe. Se inscreva no canal. Até o próximo vídeo e fui.